Vamos falar sobre livros. Esse livro aqui é um clássico, O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, de Andrew Solomon, onde ele vai falar sobre a sua própria experiência de depressão, sobre as palestras que ele profere, e aí ele vai falar algumas coisas, inclusive sobre o suicídio, a sua própria luta, né? Contra a ideação suicida que o acompanha e que é muito relacionada à questão da sua depressão, que ele trata, mas que assim, a gente tem que entender também que o fato de eu tratar a depressão, muitas vezes, dependendo do nível da minha depressão, não é necessariamente garantidora que eu não vou ter alguns episódios mais de rebaixamento, que eu não vou pensar algumas coisas que não sejam confortáveis e que eu tenho que ter uma rede de apoio e eu tenho que entender algumas coisas para que eu possa administrar, né? Para algumas pessoas que têm um processo de depressão mais profunda, a depressão é uma companheira sombria que fica ali o tempo inteiro esperando exatamente o momento em que a gente esteja mais vulnerável, né? Eu falo muito que a depressão é uma grande sedutora, porque ela fica o tempo todo tentando convencer que é a gente que quer, quando na verdade é uma situação de doença, uma sensação de desconforto. E o Solomon, citando Schopenhauer no seu livro, ele nos lembra o seguinte: o suicídio pode ser encarado como uma experiência, uma pergunta que o homem faz à natureza, tentando forçá-la a responder. A pergunta é a seguinte: que mudança a morte produz na existência do homem e em seu insight da natureza das coisas? É uma experiência desajeitada, pois envolve a destruição da própria consciência que pergunta e espera a resposta. E o Solomon continua dizendo o seguinte: é impossível saber das consequências do suicídio até que se tenha concretizado um. Viajar para o outro lado da vida com garantia de voltar é uma ideia atraente, mas é uma ideia irreal. Ninguém volta da própria morte. A morte é algo que a gente faz e talvez seja a única coisa que a gente possa fazer que seja efetivamente para sempre. Frequentemente penso em ficar morto por um mês, ou seja, às vezes eu penso em sentir o alívio da dor, o alívio do sofrimento, o alívio da angústia, o alívio da minha preocupação com as dívidas, o alívio de ter que decidir ou não sobre me manter num relacionamento, sobre o peso das minhas responsabilidades. Mas a gente não pode ficar morto por um mês, a gente fica morto para sempre. E ele continua: nós tememos o caráter definitivo da morte, a irreversibilidade do suicídio. A consciência nos torna humanos e parece haver um consenso geral de que é improvável que a consciência, como conhecemos, exista além da morte, que a curiosidade que satisfaríamos não exista no momento em que for respondida. Quando desejei não estar vivo e cogitei o que seria estar morto, também percebi que estar morto derrotaria esse cogitar. É ele que faz com que continuemos em frente. Eu poderia desistir das questões externas da minha vida, mas não do seu lado intrigante. Então, assim, gente, como a gente está vivendo o Setembro Amarelo, que não é o único mês que a gente tem que se dedicar a se perguntar acerca da vida, acerca da dor, acerca da angústia, que faz com que muitas vezes a gente pense que o suicídio é a única ou a melhor alternativa, eu queria compartilhar com vocês um trechinho desse livro tão especial.